Fala, gente, eu sou Douglas Oliveira e nós estamos iniciando hoje um projeto piloto aqui na DGS de podcasts e de vídeos para que ajude os pequenos e médios empresários a transformar os dados em resultados e alcançar os objetivos propostos da empresa, que é abater metas, alcançar resultados e levar a empresa para um próximo nível. Pensando nisso, nós vamos criar alguns materiais de áudio e vídeo para que você consiga escutar, ver, enfim, no momento que você quiser e consultar, e isto sirva como um manual para que você tome decisões, para que você tenha a tua empresa muito mais clara diante de você e que você não entre em estatística, porque a nossa intenção é que cada vez mais pessoas empreendam, que mais jovens sejam microempresários, mas que sejam empresários de sucesso e que saibam aquilo que eles estão fazendo. Pensando nisso, nós vamos começar hoje o nosso primeiro podcast falando sobre habilidades. E por que não falar sobre habilidade única? Baseando-nos no livro de Gary Keller, que é A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Nós lemos tanto esse livro que nós tivemos que comprar um outro novinho, que está aqui, chegou pelo correio, pela Amazon, e nós nem abrimos. Mas nós já lemos esse livro por 2 vezes e esse livro nos confrontou no momento que nós queríamos tomar a decisão de empreender, e por algumas perguntas que aqui nós encontramos e por algumas informações que ele nos trouxe de uma forma muito clara, nós tomamos a decisão de empreender porque sabíamos que estávamos prontos para este momento. Existe um momento certo para você empreender, não basta tão somente eu vou arriscar para ver se dá certo. Nessa de arriscar, que eu vou ver se isso dá certo, existem muitas empresas que acabam quebrando. Por quê? Porque estão gerindo os seus negócios de forma muito simplória, muito simples, estão fazendo mesmo no sopro de Deus, deixa a vida me levar. E aí, no momento desse de adversidade, como nós estamos vivendo, num período de pandemia, eles não sabem como lidar com esses momentos de adversidade e acabam quebrando. O que acontece muito, gente? Acontece muito que existem inúmeras empresas que acabam gerindo os seus negócios de forma muito manual e, por que não dizer, de forma centralizadora. Esta é uma dificuldade dos pequenos e médios empresários, que é delegar as funções. Basicamente, o pequeno e médio empresário, eles vêm de empresas privadas, e nesta empresa privada ele tinha que passar por alguns processos. E estes processos acabavam incomodando ele, que fizeram com que ele abrisse um negócio e fosse empreender. Só que qual que é o problema quando ele decide empreender? Ele não sabe nada sobre gestão. Ele não entende nada de como é que faz uma gestão eficiente, uma análise de desempenho. Ele não sabe como é que fala com o funcionário. Ele não sabe como é que ele faz para motivar, para engajar. Ele não sabe cobrar. E o trabalho do dono, gente, não é confiar, é conferir. Eu tenho seguido algumas pessoas que pensam e falam desta mesma forma, que trabalham desta mesma forma, que eu fico impressionado quando a gente entra em algumas empresas, mas não impressionado assim de, puxa vida, a gente não vai saber como é que resolver. Não. Eu fico impressionado como tem gente que às vezes tem uma mina de dinheiro na mão, que está com um negócio gigante, com estruturas gigantescas, e eu fico imaginando, como é que esse cara conseguiu chegar numa empresa desse tamanho sem saber nada de gestão? Né? Às vezes a gente se assusta, às vezes a gente chega num cliente e a gente está atendendo alguns clientes grandes, e às vezes a gente entra em alguns clientes ou clientes de nossos clientes, que a gente acaba indiretamente assistindo eles e acabam, na maioria das vezes, até viram nossos clientes também. Quando a gente chega lá para fazer um diagnóstico financeiro, a gente fica espantado, porque o cara é grande, o cara tem 10 unidades, o cara tem unidades gigantescas de 700, 800 metros quadrados, e o cara não tem um departamento financeiro, o cara não faz gestão, o cara não tem um fluxo de caixa, o cara paga as contas pelo achismo, pelo sorteio. Hoje eu vou fazer um sorteio aqui e eu vou escolher quem eu vou pagar. Parece loucura, gente, parece que eu estou forçando, mas realmente isso acontece. Eu atendi um cliente durante 3, 4 anos que, quando eu cheguei lá, o fluxo de caixa era feito de A a Z. Ele tinha um modelo de fluxo de caixa, me entregaram um fluxo de caixa quando eu assumi lá como consultor e depois acabei me tornando gerente. Eles faziam um fluxo de caixa de A a Z. E nós chegamos lá, eu perguntei, me dá o fluxo de caixa? Aí me deram uma lista de A a Z, com o nome de todos os fornecedores. Eu falei, mas como é que é isso? Ele disse, a gente paga na segunda-feira os da letra A, na terça-feira da letra B, na quarta-feira da letra C, e assim sucessivamente. Gente, parece loucura,
mas é verdade. Uma empresa muito grande, uma empresa que fatura bem, mas com uma gestão financeira completamente negligenciada. Agora imagina os pequenos e médios empresários que abrem um negócio simplesmente porque estavam às vezes trabalhando num lugar e falam, opa, eu vi aqui que eu sou bom naquilo que eu faço e aqui eu não tenho mais para onde crescer. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um negócio. E eu estava conversando com um amigo exatamente sobre isso, como tem surgido pequenas e médias empresas nesses últimos dias. E ele me disse uma coisa que eu fui embora para casa pensando e ele não é nem empresário. Ele disse para mim assim, Douglas, tem muita gente do mesmo. Tem muita gente fazendo a mesma coisa, da mesma maneira, só que com nome e cor diferente, mas o produto, o serviço é o mesmo, a forma de trabalho é o mesmo, e os erros também são os mesmos. E é uma grande verdade. Nós montamos alguns modelos de diagnósticos, de avaliação de empresa e de implantação, e a gente começou a perceber o quê? Que quando a gente implanta em um cliente um processo, e depois de 15 dias a gente faz uma reanálise para entender se o nosso processo foi bem aceito, a gente chega no nosso cliente e ele está completamente encantado. E ele diz para a gente assim, eu não quero mais que vocês saiam daqui. E por quê? Porque coisas básicas e coisas que são simples estão sendo negligenciadas. Você sabia que tem dono de empresa que não sabe qual é o custo do produto e do serviço dele? E talvez você que está me ouvindo está nessa situação. Talvez você que está vendo esse vídeo agora também está nessa situação. Está dizendo, cara, é um espelho. É exatamente o que acontece aqui na minha empresa. Tem gente faturando 400, 500, 600 mil reais mês que não consegue pagar as contas no final do mês. Por quê? Por um problema de ineficiência de gestão. Tem gente que delega, o dono, não se espante com isso, existe dono de empresa que delega tanta coisa para que os outros façam que ele já perdeu o controle da empresa e decisões que precisariam passar por ele não passam mais. Por quê? Porque ele delegou tanto que era responsabilidade dele que existem pessoas dentro da empresa que decidem coisas mais do que ele. E olha que eu sou um grande defensor de empresas autogerenciáveis. Mas qual que é o problema de quando você delega sem que a pessoa saiba qual é o limite, sem que ela saiba até onde ela pode ir, quais são as obrigações dela? A sua empresa, ao invés de se tornar uma empresa autogerenciável, ela se torna uma empresa autonegligenciável. E existem muitas empresas assim, e está muito evidente agora nesse momento de pandemia. Pessoas que estão desesperadas, correndo aos bancos para pegar empréstimo, colocando casa que a pessoa trabalhou a vida inteira, algumas vezes para comprar, para conseguir adquirir, colocando como garantia. Por quê? Porque não fizeram o básico. E qual que é o básico, Douglas? O básico é você ter uma reserva de segurança. O básico era você ter pelo menos um investimento de segurança. O básico era você conhecer a sua estrutura financeira e que neste momento agora você tivesse um financeiro atuante. A gente às vezes entra em alguns clientes que até tem equipe financeira, só que a gente também é surpreendido. A pessoa que está lá no financeiro está sendo tão negligenciado o trabalho dela e às vezes não é nem culpa dela. É culpa do dono. Você, eu, que somos donos de empresas, na maioria das vezes somos nós o culpado. Por quê? Porque a pessoa está dentro da nossa empresa e ela nem sabe para que ela foi contratada. Às vezes eu pergunto pro cara, você tem uma equipe financeira? Ele diz, eu tenho. E o que essa pessoa faz? Bom, eu tenho um cara de contas a pagar e tenho um cara de contas a receber. Eu tenho uma menina de contas a pagar e um menino de contas a receber. Ok. O que o menino de contas a pagar faz? O cara de contas a pagar, ele paga a conta, ele paga a conta e quando ele não está pagando conta, ele também vê as contas que a gente não consegue pagar. Gente, isso é muito sério. Existem pessoas sendo negligenciadas dentro da tua empresa e depois você quer resultados no momento desse de pandemia, de adversidade, e os resultados não vão acontecer. E vou dizer mais, você terceirizar isso para outra pessoa que não tenha condições e não tem habilidade para fazer, ao invés de você estar resolvendo o problema, você está criando um problema duplo. Porque você, além de ter processos que vão ser negligenciados, a tua empresa não vai bater meta, não vai ter lucro, você está destruindo uma pessoa profissionalmente. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai entender que isso é um hábito. E quando ela não der certo na tua empresa e for procurar uma outra empresa, ela vai chegar lá carregada de vícios, vai chegar lá carregada de coisas que ela aprendeu de forma errada na tua empresa e ela vai dar errado na outra empresa também. A função dela não vai ser assertiva na outra empresa também, porque ela vai entender que da forma como ela trabalhava na tua empresa é a forma como ela deve trabalhar em todo lugar.
Existem pessoas que às vezes a gente pergunta, me fala o que você faz. A pessoa começa a descrever. Não, mas me fala efetivamente o que você foi contratado para fazer. E a pessoa começa a falar e vai enchendo linguiça. A gente percebe que ela está enchendo linguiça porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe o resultado do trabalho daquilo que ela está produzindo. E pasmem, isso está acontecendo dentro da tua empresa. Isso acontece tanto dentro da tua empresa que hoje é dia 1º de abril, a pandemia já está aí há mais de 40 dias, se nós formos levar em consideração o período do carnaval que já tinha sido avisado, e existem pessoas ainda, donos de empresa, que não entraram em contrato com fornecedores para fazer renovação, revogação, fazer prorrogação de boletos. Por quê? Porque ele não tem o caixa na mão e ele não sabe para que data que ele vai prorrogar. Existem pessoas ainda que não sabem como é que eles vão lidar com a situação dos funcionários. E como é que a gente descobre isso? Porque a gente às vezes encontra alguns clientes que trabalham de forma amadora, que o cara não sabe como é que ele vai fazer para resolver essa situação, então o que ele faz? Eu vou mandar todo mundo embora e depois eu contrato todo mundo de novo. O que essa pessoa não sabe é que ela vai mandar essas pessoas embora agora, e quando o mercado voltar, essas pessoas não vão conseguir voltar a trabalhar. Porque essas pessoas vão estar numa situação tão difícil, tanto financeiramente quanto psicologicamente, que essas pessoas não vão mais produzir aquilo que elas deveriam produzir. E eu vou dizer uma coisa a vocês, depois desta pandemia, nós vamos ter igual ou mais empresas falidas ao mesmo número de pessoas falecidas. Por quê? Porque não sabem fazer gestão e estão brincando de ser dono. Então, gente, nós precisamos fazer alguns materiais como esse para chamar a tua atenção que existem coisas que você não pode negligenciar como dono de empresa. E uma delas é, você como pequeno empresário, médio empresário, você precisa ter os custos da tua empresa na mão. Você precisa fazer uma gestão eficiente. Faz quanto tempo que você não tem uma reunião com a tua contabilidade para entender como é que está o desempenho da tua empresa? Faz quanto tempo que você não analisa o balancete, as demonstrações do resultado do exercício? Talvez você, pequeno empresário que está me ouvindo, nem tenha reunião de resultado. Isso deveria estar intrínseco, deveria ter sido colocado nas pautas de reuniões na tua agenda. Você, como dono de empresa, deveria fazer uma análise de desempenho do teu negócio. Sabe o que nós estamos fazendo aqui no escritório? Nós colocamos um mural na parede de planejamento mensal. E dentro desse planejamento mensal, a gente vai avaliando não só o funcionário, mas a entrega dos resultados daquilo que eles estão fazendo. Sabe o que eu descobri quando eu comecei a treinar as pessoas e delegar a ela algumas responsabilidades e acompanhar? Obviamente que você precisa saber que aquela pessoa tem condições de entregar, você precisa acompanhar, o teu trabalho é acompanhar, treinar aquela pessoa para que ela esteja apta para fazer. Mas sabe o que eu descobri? Que existiam muitas coisas que eu estava fazendo que na verdade quem deveria fazer era o meu colaborador. E sabe o que eu descobri também? Que ele sentia-se chateado por eu estar fazendo ao invés de deixar ele fazer. Sabe qual foi a terceira coisa que eu descobri? Que ele faz melhor do que eu. E talvez isso esteja acontecendo dentro da tua empresa. Outra coisa que eu preciso te falar. Existem muitas pessoas que querem só que as coisas funcionem na base da porrada. O meu estilo é assim, então eu vou impor as coisas para que as coisas funcionem. Tá errado, as coisas não vão funcionar. Você precisa ter uma cultura e uma liderança forte. Você precisa ter uma gestão eficiente. Você precisa ter um planejamento mensal. Você precisa ter um acompanhamento de desempenho. Mas eu vou te dizer, não vai ser na porrada que as coisas vão acontecer. Você precisa acompanhar as pessoas, porque existem mais dificuldades com você do que com as pessoas que estão trabalhando com você. Tem uma frase ventilando aí, e é uma grande verdade, que quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E isso é uma grande verdade. Talvez o pequeno empresário reclama na roda de amigos, reclama em casa, reclama com o psicólogo, reclama com o contador, reclama com o consultor financeiro, mas na verdade a maioria das vezes o problema é ele. O problema está alocado nele. Eu vou te dizer uma coisa que é uma frase do Marcelo Germano, e é uma frase muito verdadeira e que faz muito sentido para esse nosso primeiro podcast, que é: a empresa é o reflexo do dono. Se a tua empresa está indo mal, procura que tem alguma coisa errada em você. Você como dono de empresa. Eu trabalhei em algumas empresas grandes e teve um período que eu resolvi efetivamente me dedicar aqui ao escritório. Então, quando eu resolvi me dedicar exclusivamente ao escritório e me desligar das minhas outras funções de consultor, de gerente e outras empresas, eu comecei a perceber o tanto que eu negligenciava isso aqui. Por quê? Porque existiam coisas que eu não tinha tempo para fazer porque eu estava ocupado com uma outra estrutura.
E existiam pessoas que, talvez se eu tivesse acompanhado ela desde o começo, e tivesse dado metas, e tivesse treinado, e tivesse trazido para ela habilidades, e tivesse tido um pouco mais de atenção, eram pessoas que tinham desenvolvido outras habilidades que talvez estivessem com a gente aqui até o começo. O que começa a acontecer quando você negligencia essa parte? As pessoas acabam fazendo tudo pelo susto ou pelo achômetro. E quando a pessoa faz pelo achômetro, há grandes chances dessa pessoa tomar uma decisão errada que pode custar a saúde financeira do teu negócio. Então, nós desenvolvemos uma forma de falar com o cliente. Nós desenvolvemos uma forma de entregar relatórios unificados para todos os clientes. Encontramos uma forma de ter uma comunicação mais rápida com todos os clientes, uma forma de fazer conciliação para todos os clientes. Quando você tem uma rotina, quando você tem processos, algumas pessoas acabam dizendo que processo é retrocesso. Eu discordo. Eu acredito que processo é liberdade, porque quando você tem processos bem definidos, as pessoas sabem efetivamente aquilo que elas têm que fazer, fica mais fácil. Porque as coisas não estão centralizadas em pessoas, então as coisas conseguem ser direcionáveis e as coisas acontecem de forma correta. É fácil? Não é fácil. Se eu disser para você que é fácil, que você vai implantar isso hoje e a partir de amanhã já vai estar funcionando, eu vou te enganar. Não é fácil. É difícil, só que esse é o trabalho do dono. O trabalho do dono é um trabalho duro. Nós não podemos ficar o tempo todo preocupado com café, preocupado se o chão está limpo, preocupado se a janela está branca, se a janela está verde. Gente, esse não é o trabalho do dono. Existem coisas importantes que nós, como dono de empresas, precisamos fazer. Então eu vou te dar 3 dicas para que este podcast não fique muito longo, mas são coisas que você precisa aplicar na tua empresa e eu tenho certeza que isso vai te trazer resultados muito importantes. Primeira coisa, anota aí, se você tiver papel e caneta, eu gostaria que você anotasse, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar amanhã, quando você chegar na empresa, quando você entrar, quando você pisar o pé dentro da tua empresa, você vai entender que você precisa fazer isso. Douglas, amanhã eu não vou trabalhar. Por conta do coronavírus, a minha empresa não é uma necessidade essencial, então eu não vou trabalhar. Mas você tem a oportunidade de fazer uma chamada de vídeo, você tem a oportunidade de fazer um trabalho do home office e é importante que você acompanhe. Se você está trabalhando no home office, você precisa acompanhar, ter metas, ter planejamento para a tua equipe, para que ela não perca engajamento. Então anota aí. A primeira coisa que você precisa fazer, ter metas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a tua empresa precisa ter para que ela saia desse caos que você está vivendo e ela se transforme em uma empresa que traz resultados, uma empresa que bata a meta, uma empresa que tenha lucro. Então, primeira coisa, você precisa ter metas. Segunda coisa que a sua empresa precisa ter, ela precisa ter um plano de ação. E terceira coisa que a tua empresa precisa ter, ela precisa ter execução. E isso não quer dizer que você vai fazer isso tudo sozinho. Isso não quer dizer que você vai realizar isso de forma individual. Você vai ter pares, você vai juntar pessoas, você vai formar líderes. Se você já tem líderes dentro da tua equipe, você precisa chamar a responsabilidade para ele, deixar efetivamente claro para ele aquilo que ele tem que fazer. Existem muitas pessoas, e eu vou repetir isso, existem muitas pessoas dentro da tua empresa que não sabem o que elas foram contratadas para fazer. E isso é um problema de quem? Do dono, que não deixou isso claro para ela. Se você tem uma área de RH, continua sendo um problema teu, que você não deixou isso claro para o teu RH, qual era a função, como que ele deveria contratar, como que ele deveria passar as orientações, qual era o processo de implantação, o processo de integração. E, gente, eu vou ser muito sincero com vocês, eu também gosto muito, vou citar mais uma frase do Marcelo Germano, porque faz muito sentido isso que ele fala. Nós como pequenos empresários e médio empresários, nós temos que contratar devagar e demitir rápido. Mas demitir rápido não quer dizer que a gente tem que sair demitindo as pessoas pelo primeiro erro que ela comete. Porque pode ser que esse erro que essa pessoa esteja cometendo seja um problema de gestão meu, seja um problema de gestão seu. Então, se você anotou essas 3 dicas, eu preciso te fazer mais uma pergunta. Como é que está a situação financeira da tua empresa? Hoje, a tua empresa consegue sobreviver quanto tempo sem ter venda? O que você está fazendo para se reinventar? O que você está fazendo de novo? Ou será que a tua empresa é mais do mesmo? Será que você tem até que um produto legal, mas um produto bem semelhante com aquele que tem na esquina? Eu não estou dizendo que você tem que tirar um coelho da cartola. Não estou dizendo que você tem que ter uma bala de prata. Não estou dizendo que você tem que inventar uma coisa mirabolante. Eu estou te perguntando o que você tem diferencial que faz com que o teu cliente permaneça com você? Qual é o diferencial da tua empresa? O que você está fazendo nesse tempo de crise? Reinvente-se, senão você vai se transformar em estatística. E a nossa intenção é que a tua empresa transforme dados em resultados. Eu sou Douglas Oliveira e este foi o primeiro podcast da DGS Serviços Administrativos.